Ah! Oi, galera, tudo bem? Eu tô bem. Eu tive um dia meio difícil, meio frustrante, mas tô aqui porque eu quero mostrar a minha experiência toda, tá? Tô cansada, vou estar menstruada em uns 2, 3 dias, então eu tô meio chata. É muito engraçado isso. Eu chamo a minha namorada, o nome dela é Chantel. Mas é difícil pra pessoa falar isso no Brasil, né? Em português. Então a gente chama ela de chá. Porque ela é meio chata e ela ama chá, porque ela é britânica, entendeu? Haha, chá. Então, eu amei esse nickname pra ela. A comida brasileira que a gente tá comendo hoje? Goiaba, amores, goiaba. Nem provei ainda, mas eu vou provar com vocês. Goiaba é muito bom pra tirar celulite, que tem, como que fala? Hum, hum, dá pra cheirar. Olha que linda. Tem collagen, que é uma coisa que ajuda com celulite, que vocês sabem, eu tô tentando tirar da minha bunda. Mas essa goiaba tá uma delícia, a cor, olha, rosinha. Hum, eu como a semente de tudo. Sabe que não é pra comer, mas eu como semente de tudo. Então, tive um dia meio frustrante, porque nos Estados Unidos, coisa de admiração é muito fácil fazer. Você faz tudo online, tudo no seu computador. Tem coisa que é frustrante também, sabe? A coisa de telefone, coisa assim, mas, meu, eu tô tentando refazer o meu passaporte brasileiro enquanto eu tô aqui, que tá quase válido, não sei, tá quase acabando a data. E, meu, os passos, você tem que fazer assim, 20 passos para fazer um passo, tá? Porque eu não tenho Pix, que é o único jeito que você pode pagar para qualquer coisa nessa merda desse país, às vezes. Tem que ter Pix. Todo mundo quer Pix, 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 Pix. Não tem Venmo, não tem Cash App, não tem PayPal. Uma das coisas que é muito frustrante daqui. E para ter Pix, você tem que ter CPF. Aí quando você pega o seu CPF, você tem que ter um número brasileiro. Para pegar um número brasileiro, você tem que pegar um SIM card, sabe, já com dinheiro, que pode abrir um banco para fazer Pix. E tô andando em todo lugar, tá quente, tô quase menstruada, tô puta. Então foi difícil hoje. Então, também quando você vai para a página deles na website, você tem que fica com erro. Então você tem que tentar até conseguir abrir a página para você pagar. Aí eu tive que ir num lugar para imprimir um papel, tive que pegar dinheiro, trocar o dinheiro, ir numa loteria para pagar. Agora que paguei, tem que esperar 3, 4 dias para o pagamento chegar para eu fazer um appointment, uma reserva, para eu ir lá para a Polícia Federal para fazer tudo do passaporte. Aí quando eu fazer isso, eu posso fazer uma RG nova. Aí eu também vou ter que registrar para votar. Meu Deus, não é fácil essa coisa aqui no Brasil, não é fácil. O resto é fácil, é lindo, maravilhoso, a comida, pessoas, o sol, a praia. Mas o resto, meu, é uma merda. E hoje uma coisa bem específica aconteceu que me pôs num jeito meio duro, porque ninguém me conhece aqui, né? Mas se você já me conhece como atriz, como host, que não é host que fala, como apresentadora, eu apresentei um show enorme chamado The Soup, né? A Sopa, vamos chamar a Sopa. E era um show que começou em 1995 na TV, sabe? E eles faziam piadas de talk shows. Por isso que se chamava Talk Soup quando começou. E teve muito ator que fez esse show como apresentador e ficou super famoso, sabe? Teve em 1995, começou com um cara chamado Greg, eu não vou falar sobrenomes, que eu tô cansada. Aí foi o John Henson, aí foi o Hal Sparks, aí foi a Aisha Tyler, aí foi o Joe McHale, ele fez por 11 anos esse show. Aí eu fui a próxima apresentadora e foi uma coisa enorme, porque eles estavam falando, relanchando o show, falando, sabe, é uma menina, não vai ser tão duras as piadas, mas eu era uma comediante dura. Eu gostava de piada de sexo, eu gosto, né, ainda, de relação, de
de ser sapatona, de, sabe, liberal. E então eu queria contar essa história da minha experiência nesse show, que não foi muito boa, para falar a verdade. Foi o meu sonho ter esse trabalho, mas eu me perdi muito nesse trabalho, porque eu não fui tratada muito bem. E eu estava com tanto medo de perder o trabalho e perder a oportunidade que eu fiz qualquer coisa que eles pediam e eu não falei nada. E agora eu só estou começando a falar. E hoje saiu um podcast que eu fiz com um comediante super legal, super famoso, chamado Jim Norton. Eu amo ele, é um cara bem de Nova York, assim, bravinho, sabe? Ele é uma mulher trans, que eu amo isso, essa parte dele. Ele já veio pro Brasil e quase ficou aqui porque ele ficou apaixonado com uma mulher trans. Não uma prostituta, um monte de prostituta, ele ficou apaixonado. Um cara muito engraçado, olha, vê a comédia dele se você já não conhece. Mas eu fui no podcast dele e finalmente eu comecei a falar dessa experiência e como foi ruim. E eu contei uma história que eu não contei completa, mas eu contei uma história que, quando a gente foi fazer a publi pro show, eles queriam que eu usasse uma roupa meio pequena e eu não queria usar. Nem era porque era pequena, que eu gosto de ficar pelada, mas eu só não gostei da roupa. E a gente já tinha pegado uma roupa que eu gostava e queria trocar a roupa, queria trocar tudo. E não tava querendo. Eles ficaram muito bravos com isso. E no próximo dia, antes de filmar essa publi enorme, os meus agentes todos me ligaram. E tem uma coisa que ninguém fala disso aqui, né? Mas em Hollywood a gente fala muito disso. Quando você tem um agente numa companhia grande, assim, um agente super legal, não legal, mas assim, grande, popular, você nunca fala muito com ele. Você fala com o assistente dele, que é o assistente da assistente dele. Você nunca fala muito com a gente, sabe? Só quando tem boa notícia ou mal notícia. E naquele momento, quando eu ganhei esse show, eles estavam todo mundo chupando meu pinto, né? Querendo trabalhar comigo. E 12 deles me ligaram, todo mundo do time me ligaram, né? Nesse dia antes da publi. Eu achei, eles vão falar boa sorte, ai, que legal que você tá fazendo isso. Mas não. Eles me ligaram para falar que todo mundo da network desse show, da E, chamava E, tava muito putos comigo, que eu briguei da roupa e que eles queriam que eu lembrasse que eles puderem pôr outra menina no trabalho. Então me ameaçaram. Me ameaçaram. Me fez esse ameaçar. Não sei como falar. Eu tô falando tão ruim hoje. Eu tô frustrada hoje. Ai, é porque, sabe, ninguém sabe que eu sou americana, só acham que eu sou burra. Mas me ameaçaram. Falaram, sabe, se você não calar sua boca e fizer tudo que a gente falar, você vai perder esse trabalho. Então eu fiquei muito assustada. E agora, depois de anos, né, que eu me conheço mais, eu tenho mais poder em quem eu sou, eu entendi que os meus agentes também não me defenderam, né? No momento, eles deveriam ter falado: não, não, não. Ela que é a host, ela que é a apresentadora, ela não vai perder esse trabalho. Ela não gostou da roupa, ela não estava se sentindo confortável. E ela pode se sentir confortável quando ela está fazendo esse trabalho, que é parte do trabalho, ela se sentir confortável para fazer a melhor arte que ela pode fazer. Eu fiquei, ai, não, não, não. O que eu posso fazer? Eu faço qualquer coisa que eles fizerem. Por favor, eu não quero perder esse trabalho, sabe? Então, no próximo dia, quando a gente foi filmar essa publi, que foi uma filmagem difícil, que eu estava fazendo uma a gente estava copiando aquele filme Flashdance, quando tem uma mulher assim, ela tá numa cadeira assim, com as costas para trás e cai uma água nela, sabe? Super pesado. Eles fizeram uma máquina especial para fazer a água cair em mim e doeu, né? E foi difícil. A gente fez só 2 vezes, mas aí tava água caindo na minha cabeça e eu fazia uma linha engraçada para acabar o show, para acabar o público, o comercial. E fizeram isso assim, eu não tô brincando, 20, 25 vezes, 30 vezes, água caindo em mim e eu falando uma linha, água caindo de novo. E não era só água, era sopa. Porque é isso que era a brincadeira, né? Que sopa tava caindo em mim por causa do show, chama The Soup, sabe? Então tava caindo, caindo, e eu fazendo linha, eu escrevendo uma linha atrás da outra. O John não tive que fazer isso. Foi ainda sexy?
Eu gosto de sopa, sabe? Coisa, todas variações. E foi super legal, foi incrível. Aí teve um outro publi que eu fui fazer, que eu e a minha showrunner, não sei o que fala showrunner, é uma mulher incrível que trabalhou comigo. Ela fez o show Chelsea Handler por 12 anos, ela é uma brilhante comediante, chamada Sue Murphy. A gente gostou muito desse publi, da ideia desse publi. Aí ele deu um monte de outras ideias que a gente não gostou muito. Mas estava naquele momento de medo. Então a gente falou, tá, a gente faz. E o outro publi era eu fazendo um monte de diferentes características famosas, como eu, sabe? Falando do show. E uma das pessoas que eles apresentaram para eu fazer era o Drake. E é engraçado isso, eu achei engraçado, meio passado, né? Uma coisa que já tinha passado muito tempo atrás, eu achei que não era relevante, não era engraçado a piada, nem o script era engraçado, mas eu tava naquele momento de medo, então falei, tá bom. Então eu tive que fazer, acho que 8 diferentes personagens, eu falei características, personagens, e, e eu tive que fazer o Drake, então eu tava sentado na cadeira, eles estavam pondo, sabe, a ball cap em mim, quando você põe seu cabelo assim pra pôr a peruca. E estavam pondo, sabe, cabelinhos na minha cara. E isso chamado blackface, né? Eu não queria fazer. Eu achei que foi meio innecessário e não engraçado. E eu não queria ofender ninguém, né? Porque, sim, ele é claro, mas ele ainda é um homem que não é branco. Completamente branco. E eu achei meio estranho. Aí eu liguei pra Sue, né, a minha showrunner, e eu falei, ó, é meio estranho isso, eu não tô achando muito engraçado, eu não quero muito fazer. Mas eu tava com muito medo. Aí eu tô ficando emocionada falando, contando essa história. Não acredito que isso tá acontecendo, mas vou deixar passar. E eu falei, eu não quero muito fazer isso, né? Mas já tava fazendo, tinha uma obra toda sendo feita, eu não queria, sabe, ligar para os meus agentes, que eu não estava me sentindo protegida por eles. Mas aí a Su falou, eu vou falar uma coisa para eles, porque eu não sei se está certo isso, eu acho que eles vão receber muito backlash disso, sabe, vão ser cancelados. E era um pouquinho antes de todo mundo ser cancelado, né, mas era nesse momento que a pessoa já estava mais sensível. Ela ligou para eles e eles falaram, não sei se é bom. Então, em vez de cortar essa parte completa e fazer uma ideia que eu dei para eles tive que pegar uma companhia para eles julgarem se era uma boa ideia ou não. Então, eu tive que sentar lá na maquiagem, com essa Bárbara, com esse cabelo, com essa peruca, tudo, esperando para eles decidir se eles acharam que era uma ideia boa ou não. E eu sabendo, e todo mundo lá sabendo que era uma horrível ideia. Não era engraçada, não era relevante, e eu não queria fazer. A pessoa que estava fazendo o show não queria fazer, não estava confortável fazendo, tá? E não tem nada a ver assim, a piada é muito dura. Se fosse engraçada, eu fazia, tá? Aí eles decidiram que não queria fazer, mas eu ainda ia fazer o Drake, mas não como o Drake. Mas então, eu contei essa história não em tanto detalhe, mas eu contei nesse podcast hoje do Jim Norton. E eu vi um dos comentários, né? Tem haters sempre, mas esses caras são assim, sabe, esses caras que moram com a mãe na basement e nunca teve sexo e odeia mulher. Chama de incel nos Estados Unidos, não sei o que chama aqui. Mas esses homens amam me odiar, sabe? Falando que eu sou feia, que eu deveria estar em shorts pequeno para fazer o show, blá blá blá. Ah, o que não é bom de fazer essa personagem que não é branca, blá blá blá. Eu fiquei meio chocada com os comentários, porque finalmente eu consegui falar da verdade, como me machucou e como eu achei estranho, e eu não fui. E sabe, ninguém entende que tá fora de Hollywood, como você se sente, sabe? Você ganha uma oportunidade que você sonhou a sua vida toda para ter, sabe? Quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1995,
Eu não falava nenhum inglês. Você entende isso? Eu não falava nada. Eu tive que aprender tudo, como eu tô aprendendo agora de novo. E foi muito traumático para mim. Não tô chorando de novo, não acredito. Eu nunca chorei em frente de uma câmera, coisas que eu tô falando de verdade da minha vida, mas foi muito duro ser uma criança nos Estados Unidos não falando inglês. E eu sonhei de estar nessa posição de ser uma apresentadora, lendo um teleprompter, falando inglês tão bem, fazendo um show que eu sonhei sempre. Aí tá nessa posição onde eu não tô conseguindo usar a minha voz, sabe? Foi muito duro. E quando eu peguei esse show, eu não sei falar assim, eu não peguei o show, né? Mas quando eu ganhei esse show, a mulher que trabalhava nessa network, ela me amava. Ela era uma fã de mim. Eu trabalhei com ela por anos, fazendo outras coisas nesse canal. E quando eu peguei o show, eu consegui pegar todos os roteiristas que eu queria. Eles estavam falando, a gente está muito animado de ter uma mulher que tem uma voz tão complicada e animada, engraçada, sabe? Vai ser o seu show. Quais são as suas ideias? Eu fiz uma equipe de mulher toda, dos roteiristas, eu tô ficando muito excitada, tem que calmar. Os roteiristas que eu queria. Aí ela foi fired, ela foi tirada do trabalho. E a gente nem sabia se ia continuar o show. Sabe, depois de 6 meses de trabalhar e fazer todas essas coisas, ela foi demitida. E um mês passou, ninguém ligou pra gente. Então imagina isso também. Você ganha o seu trabalho do seu sonho, que você trabalhou a sua vida toda para ganhar, aí você não sabe o que está acontecendo. E todo dia todo mundo tá falando, tem que esperar, para de ligar. Ninguém me defendendo, ninguém me dando suporte, ninguém me falando, Jade, eu entendo como é duro isso. E todo mundo falando, vai, qualquer coisa que acontecer, sabe, você vai estar bem. Eu não sabendo se eu ia estar bem. Porque eu queria muito esse trabalho, eu queria muito fazer esse show meu. E então depois que ela foi departida, eu tô falando tão errado hoje. Depois que ela saiu, eles puseram um cara na posição dela que basicamente odiava o show, a ideia do show, não entendia comédia, era um cara, eu vou falar, eu não sei se pode falar gay, mas assim, mas ele era gay e não gostava de mim. Não me achava engraçada, não gostava do meu jeito de ser e tava querendo trocar tudo. Queria trocar minha imagem, queria trocar as piadas, as piadas dos meus incríveis roteiristas que escreveram. Sabe, ficou tão ruim que se eles gostassem da piada, a gente sabia que era ruim. E o show começou a ser e virar um show que ninguém gostava. E a gente começou a fazer só para fazer eles felizes, para acabar, porque a gente falou, tá bom, se a gente conseguir fazer a segunda temporada, eu vou ser a produtora e eu vou ter mais poder. Então, passa nesse abuso, porque no final disso vai ter mais poder. A gente estava errado, né? E por um ano a gente estava developing, criando esse show, como a gente ia fazer o show. E eu estava fazendo assim, o show ia sair em 13 países. Isso é louco, né? Então eu estava fazendo entrevistas todo dia, o dia todo, tendo que fazer publi desse show. E eu não estava ganhando nada disso. Sabe? Eu estava sendo maquiada, pondo a roupa, e sempre tinha alguém do canal lá comigo, porque eles estavam com tanto medo que eu ia falar uma coisa que era inappropriate, sabe? Eu ia falar uma palavra ruim, ou ia falar uma piada que era muito suja, sabe? Como eu não consigo controlar. E também no começo eu ia que pegar todas as roupas que eu queria pegar, usar. Eu tenho um estilo bem. Eu gosto do meu estilo, eu gosto muito de roupa, eu gosto muito de fashion. E eu já queria ser mais assim, menos feminina, que eu sou uma sapatona, né? Eu já tava também me achando
nesse momento, eu queria cortar meu cabelo super curto. Eles falaram não. Eu tava num quarto cheio de homem, assim, eu na ponta da mesa, 14 homens velhos me olhando, falando: só pode cortar o seu cabelo até aqui, tá? Só aqui. E toda a roupa que eu queria usar, eu peguei uma estilista incrível. Elas fazem a roupa da Nikki Glaser, a Nikki Glaser que me deu pra usar. Danny and Emma são o nome delas, elas são maravilhosas. Eu nunca vi roupas tão lindas. E toda a roupa que eu queria usar, que eu achei super legal, bacana, eles falaram: não, não, você vai usar isso. E eu acabei usando, dá pra ver no show, eu tô usando muita roupa que me cobre. Eu tô com um blusa que tá aqui cobrindo meu braço, cobrindo minha perna. E foi muito difícil isso, porque o show começou a ser um show que ninguém queria fazer. E o moral de todo mundo começou a ficar mais tenso, entendeu? Porque a gente não estava criando uma coisa que a gente amava, a gente estava criando uma coisa que passava para o que eles queriam ser. Sabe, eu lembro desse cara da Network falando: como que a gente pode trocar esse show para não ser assim? Assim, um show histórico. Eu queria continuar essa história. E também uma coisa que eles fizeram que eu não sabia, mas eu fiquei misturada no meio, eles não contaram pro Joel McHale, que era o apresentador antes de mim, ele fez o show por 11 anos, e ele era produtor, já ele fez o show também numa outra network no Netflix, foi cancelado. Ninguém contou pra ele que eles iam refazer esse show. Então, quando a notícia saiu disso, e eu tava fazendo um monte de entrevista falando: ai, o John é maravilhoso, eu quero muito. Ai, eu não acredito que eu vou depois dele, ai, que honra, blá blá blá. Eu tô falando super bem dele. Ele faz um podcast, ele fala mais ou menos ruim de mim. Eu conheço ele agora, ele é incrível. E não foi o que ele quis fazer. Mas no momento eu acho que ele tava meio em choque, meio frustrado que ninguém contou pra ele o que estava acontecendo. Eu achei isso uma burrice, uma coisa meio rude, mas é assim em Hollywood, né? Ninguém quer saber do artista. Então, quando eu vi esse podcast, ele falando, boa sorte pra essa fulana, nem falou meu nome, sabia? Boa sorte, ele já sabia o meu nome. Me machucou muito isso. E eu segurei nisso por muito tempo. Eu achava que ele me odiava. Eu achava que, não sei, mais e mais que o show passou, mais pequena que eu fiquei, porque eu tava fazendo show e eles falaram: não move a sua mão tanto. Eu não movia. Aí eles falaram: move a sua mão um pouquinho mais. Aí eu movia. Então, assim, não consegui muito. Eu não sei, eu comecei a ficar muito na minha cabeça. E comecei a perder quem eu era. Aí a gente estava no 5º episódio, começou a rolar um pouquinho melhor, a gente se ajustou, a gente estava gostando do que a gente estava fazendo, tinha momentinhos bons que a gente ainda estava guardando, né? Eu amava muito as pessoas que eu estava trabalhando com, sabe? A pessoa que fazia minha maquiagem, a pessoa que fazia meu cabelo, o cara que fazia as câmeras, eram minha família, né? Eu estava trabalhando já nesse momento com eles quase 1 ano e meio. E aí o Covid aconteceu. Era dia 23 de março, a gente o nosso 6º episódio ia sair. E o Covid bateu. E de novo todo mundo ficou preso e não sabia se ia continuar ou não o show. Foi muito duro isso, claro, porque depois de todo esse trabalho, mas, sabe, tinha pessoa com coisa muito mais breve, muito mais difícil, a pessoa tava morrendo, então eu achei, meu show parado não é nada, né? Não tem nada a ver. A história é uma coisa, um momento boa. Eu tinha uma billboard, que era uma publi assim, uma foto minha enorme, amarela, e eu tava bonita, meu braço forte.
Na foto original eu tinha uma xoxotona, sabe? Dá pra ver a minha fupa, a minha, como fala? Minha camel toe. Meu pé de camelo? Era assim, minha xoxota, dava pra ver na foto original. Aí eles fizeram lisinha. Eu amei ver essa foto tão grande. E essa foto tava num lugar bem especial pra mim. Porque quando eu era muito pobre, tô agora também, mas quando eu tava bem pobre, quando eu cheguei em LA, eu morei no meu carro um pouquinho atrás da Comedy Store, que é um lugar de comédia. Eu ia para um lugar chamado Joe's Pizza, que é um lugar de pizza. Eu sempre ia lá no final do dia para pegar as pizzas que estavam lá o dia todo, eles daram para mim, eu dava para todos os comediantes, a gente comia pizza quase sempre. E tava lá a minha imagem do lado desse restaurante onde eu comia pizza de graça, velha pizza, tava minha cara lá. E quando o Covid bateu, a, era só para ficar a foto lá, acho que um mês, que eles não queriam pagar muito dinheiro para isso, mas ficou presa a foto. Então, por 3, 4 meses ficou lá a minha foto. E eu ia lá ver a foto e eu fiquei assim. Ai, foi um momento muito especial para mim. Eu sei que é básico e é meio vain isso. Vain, eu não sei como falar, mas é meio narcisístico, né? Mas foi um momento assim muito especial para mim. Eu nunca vou esquecer. E é depois de um mês de vendo isso, 2 meses, 3 meses, eu nunca notei. Aí no 4º mês eu notei. Meu nome não tá nessa foto. Esse tempo todo eles não puseram meu nome nessa foto. Sabe, não tinha nada a ver comigo, era só uma figura que eu entrei, era ela, eu era um controlada, era uma cara de um robô, sabe, que eles estavam controlando. E então, Covid entrou e eles decidiram a continuar a fazer o show, porque tinha que fazer, né? Ainda bem. No começo eu fiz da minha casa, a gente falou, sabe, sopa na casa, eu tava fazendo, filmando tudo. Eles estavam passando ideia, mas a gente estava fazendo de casa, ninguém estava vendo, né? Também outra coisa, tem pessoa morrendo dessa doença. Eu não vou estar nas minhas redes sociais, veja meu show, sabe? Meio ridículo isso. Gente, eu tive problema técnico. A minha câmera ficou muito quente e desligou do assunto e do rio, né? Então eu decidi que eu vou fazer uma segunda parte dessa vlog da sopa. Não amanhã, que eu quero, sabe, recomeçar a falar do Brasil. Talvez amanhã, não sei. Mas se você gostou, me deixa um comentário aí, me fala que você gostou. Se eu fiz outro show que você gosta muito, eu posso falar dessa experiência. Eu tô me sentindo que, não sei, mas em português eu posso falar tudo. E ninguém vai ficar meio bravo. Então, eu tô pronta de falar. Eu tô me sentindo mais leve. Saiu do meu coração, do meu corpo, da minha mente. E eu tô pronta de conversar e desse próximo capítulo para mim. Então, muito obrigado. E a gente se fala logo. A gente se fala em breve. Eu aprendi isso hoje. Tá bom? Beijão, mano. Se a gente fala depois. Tchau.